Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um programa de AZ. Eu sou Rogério Calazans e tenho imenso prazer de estar com vocês todos os dias aqui no nosso programa. Essa semana nós estamos falando um pouco sobre a independência do Brasil, falei para vocês sobre as curiosidades e também emiti a minha opinião para vocês sobre os protestos, as manifestações que ocorreram na semana passada em decorrência do nosso 7 de setembro. Eu quero ainda, mais uma vez, lembrar a você que é muito importante que você escreva nas redes sociais qual a sua opinião sobre as manifestações, qual a sua opinião sobre as curiosidades que eu falei para vocês sobre o 7 de setembro, qual a sua opinião sobre a independência do Brasil. Você considera que o Brasil é um país verdadeiramente independente? Quais são os pontos que nós precisamos melhorar? São perguntas que eu faço para você. Em que situação, em quais situações, em quais caminhos, com referência a que nós precisamos avançar para que nós sejamos um país verdadeiramente livre, se é que nós ainda não somos. É o que eu pergunto para você, o que eu quero ver a sua opinião lá nas redes sociais. Escreve para mim lá no Instagram, escreve também lá na @Rogério Calazans Oficial no Facebook e também vai lá no YouTube, compartilha o nosso conteúdo, dá o seu like ali porque é bastante importante, porque assim o YouTube vai distribuir o nosso conteúdo para mais pessoas e você também deixa o seu comentário. Hoje eu quero voltar a falar um pouco mais sobre desenvolvimento humano. Vocês se lembram que nós falamos na semana passada sobre estruturação de resultados? Foi um debate bastante interessante. Se você acompanhou passo a passo, eu tenho certeza que você pode gerar mudanças verdadeiras na sua vida. Mudanças, como eu disse, mudanças generativas, mudanças profundas. E eu concluí na semana passada as nossas falas dizendo que vocês deveriam pegar todo aquele esquema de estruturação de resultados e transformar ele em um plano de ação. No seu plano de ação, você vai estabelecer as suas metas, você vai estabelecer os prazos, você vai escrever quais são os recursos que você tem, quais são os seus obstáculos e você nesse plano de ação também vai ter um espelho ao seu respeito, espelho de você mesmo, um reflexo seu, ou seja, você vai conhecer quais são as suas forças, lembram-se disso? Você precisa conhecer, porque tem muitas forças em você, tem coisas em você que distingue você das demais pessoas. Você vai conhecer também as suas fraquezas, vai saber quais são as suas ameaças e vai saber quais são as suas oportunidades. Tudo isso faz parte do seu plano de ação. Agora eu quero continuar dizendo para vocês a respeito da sua situação mental com relação ao seu plano de ação. Ok, você já sabe o que é o resultado, você já sabe o que são metas e você já sabe como estruturar os seus resultados. Se por algum motivo você não acompanhou os nossos programas, vai lá no YouTube e busca os programas da semana passada inteirinho que nós falamos dia a dia sobre ponto a ponto de como você gera mudança na sua vida, como você estrutura resultados de forma objetiva, de forma clara para você alcançar. Agora que você já estruturou os seus resultados, você precisa saber que tem um fator interno que precisa ser muito observado com você, que é o fator das suas crenças. Crenças são profecias autorrealizáveis. Crenças são visões de mundo que já existem dentro de você, pré-programações que já existem dentro de você e que te levam a ter determinadas interpretações do mundo. E você precisa observar as crenças que existem dentro de você para que você neutralize aquelas que te paralisam ou você diminua aquelas que te paralisam e você potencialize aquelas que te faz crescer. Veja bem, hoje nós estamos no mundo da comunicação. Hoje tudo é altamente desenvolvido. Uma criança de 4 anos de idade, ela sabe lidar com o celular, ela sabe lidar com a informação, com a tecnologia da informação, às vezes mais do que um adulto, inclusive. Então nós estamos no tempo dos algoritmos. Você já ouviu falar em algoritmo? Algoritmos são modelos, certo? Modelos que o pessoal da programação coloca dentro dos programas para que ele construa automaticamente caminhos a partir daqueles modelos.
Então, quando você vai lá no Google e faz uma pesquisa, por exemplo, por um determinado tipo de carro, você vai perceber que vai começar a chegar propagandas para você sobre aquele tipo de carro. Se você digita lá que quer comprar um determinado carro ou um determinado produto, você vai começar a receber automaticamente informações sobre aquele tipo de produto, mesmo quando você não está procurando. Por quê? Porque o algoritmo do programa identificou, ele é um modelo pré-estabelecido. Opa, essa pessoa aqui, esse Rogério Calazans, esse Paulo, esse André, essa Tereza, sei lá, certo, está procurando um carro tal, então ele identificou aquele modelo e agora ele vai começar a te jogar informações sobre aquele modelo. Então, quando você liga o computador, quando você liga o teu celular e olha lá, tem uma propaganda daquele tipo de carro, certo? A mesma coisa acontece com filmes. Se você vai lá no YouTube, se você vai em algum local e pesquisa um determinado tipo de conteúdo, ele vai te mostrar sempre aquele tipo de conteúdo. Nas redes sociais também é assim. Se você tem determinada opinião sobre um assunto, as redes sociais vão te conectar com pessoas que pensam como você. Então são programações pré-estabelecidas que já te colocam dentro de um caminho pré-determinado. Algoritmo é a mesma coisa que a crença, ou o contrário, as nossas crenças são como algoritmos que nós temos na nossa mente, são pré-programações que nós temos na nossa mente. E essas pré-programações, elas fazem com que nós tenhamos uma interpretação de mundo conforme nós fomos pré-programados, conforme essa pré-programação. Ela não é clara, ela não diz pra gente, olha, existe uma pré-programação de tal modo, ela simplesmente executa, certo? Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que na sua infância você foi treinado para vencer, se você teve seus pais que falaram palavras positivas para você, que você é capaz, que quando você tinha alguma dificuldade, eles diziam, não, se levanta e tenta novamente, provavelmente você tem um algoritmo na sua mente de positividade. Quando você estiver diante de uma dificuldade, o seu algoritmo vai te mostrar outras oportunidades. Agora, se você passou por situações difíceis, já teve falência, se você vem de uma família que é acostumada a falar coisas negativas, se você acostumou a ouvir frases daquele tipo, fulano de tal é podre de rico, ou seja, associando a riqueza à podridão, dizendo que riqueza é uma coisa suja, dizendo que é bonitinho ser pobre, e não estou dizendo do ponto de vista de preconceito, certo? Não é isso, mas só estou dizendo sobre programação mental. Dizendo que você não nasceu para ganhar dinheiro. Seu pai dizia para você, por exemplo, para com isso, rapaz, isso não é coisa de que você não nasceu para ganhar dinheiro, não, você nasceu para ser rico. Vai trabalhar, vai fazer as coisas porque você não nasceu para ser rico, certo? Então você tem essa pré-programação dentro de você. Então se você foi acostumado, aliás, a ouvir coisas desse tipo, quando você estiver diante de uma situação, o seu algoritmo vai te levar para aquele modelo de pensamento. Então, se você tem um modelo de pensamento de que você, por exemplo, não é capaz de alcançar as coisas porque isso não é para você, seu pai, por exemplo, sempre dizia para você que isso não é para você, você falava quando era criança, nossa, eu queria ter um carrinho, eu queria ter uma boneca, eu queria fazer alguma coisa, aí vem o seu pai, sua mãe, alguém e dizia, olha, isso não é para você. Isso é coisa de rico, isso não é para você, 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 então eu não mereço ter aquilo, isso não é para mim. Quando você fica adulto e aí você, por exemplo, quer criar uma empresa, quer criar uma carreira de sucesso, quer alcançar determinada coisa, o seu algoritmo vai dizer para você, não é para você. Você não merece, você tem que se contentar com o menor porque você não merece. Esse é o seu algoritmo, a sua crença. A sua mente está pré-programada, de modo que aquilo que você vê do mundo é a sua interpretação de acordo com os seus algoritmos, de acordo com o seu modelo. É exatamente por isso que o mesmo fato pode receber interpretações por pessoas diferentes. Um acidente, quando acontece, por exemplo, se duas pessoas veem ao mesmo tempo o mesmo acidente, elas são capazes de narrar e descrever de forma absolutamente diferente o mesmo fato. Por quê? Porque fato
é diferente do mapa mental. Lembra disso que eu já falei para vocês? O fato é o território, o mapa mental é o que a pessoa interpreta. E quando a pessoa interpreta, ela interpreta a partir dos algoritmos que elas têm na mente delas. Interpretam a partir das crenças que ela tem na mente delas. Então a crença pode ser uma crença de não merecer o melhor, pode ser uma crença de não ser capaz de conquistar as coisas, como pode ser uma crença também de merecimento, de capacidade, uma crença de quem não se identifica com coisas boas, uma pessoa que foi muito tolhida, que sempre, principalmente quando criança, que diziam para ela que ela não merecia nada, que ela não merece alcançar, que não recebeu o afeto da família, por exemplo, vai ter um grande problema de identidade. Quem sou eu? Certo? Ela não vai se identificar como alguém capaz. Do mesmo modo, quando uma criança também, ela recebe muito mimo, ela é muito mimada. Então ela não passa pela dor, certo? A criança, quando vai passar pela dor, ela recebe um mimo. Quando acontece alguma coisa ruim com ela, o pai dá um presente. Não permite que ela passe por situações desagradáveis, que ela tenha que tomar decisões. A superproteção também vai gerar para essa pessoa um problema de identidade, de incapacidade. Ela não é capaz de lidar, porque as coisas sempre chegam para ela, ela não sabe lidar com aquela situação. Continuo falando sobre isso no nosso próximo programa. Fique atento aqui.